responsabilidade, né? E assim, eu agradeço aí a oração, as palavras, todo esse ânimo, né, de Sandrinha aqui já nos deixa um pouco mais animados. Passamos aí o dia, né, buscando compreender melhor aqui o que vamos passar para vocês. Eu mesmo achei bem interessante o capítulo, porque é algo que eu venho falando aí ao longo das palestras que eu dei neste ano sobre saúde mental, sobre a necessidade de cuidar, né, daquilo que nós estamos contemplando, e estes capítulos eles falam muito sobre isso. Exatamente a frase que nós ouvimos tanto, né? Pela contemplação somos transformados. É uma frase que eu vi e li aqui bastante neste capítulo 35 do livro Mente, Caráter e Personalidade. Lembrando que estamos aqui na 8ª sessão, já no final do volume 1. O Mente, Caráter e Personalidade ele é dividido em 2 volumes, né? A 8ª sessão é o último volume, não, a última sessão deste primeiro volume. Então, você, Sandrinha, já falou aqui da importância, né, que é estarmos reunidos para aprendermos juntos sobre o que Deus tem para nos dizer. Antes de vir diretamente aqui para o livro, nós vamos ler o que está em Jeremias 17, 9 e 10. Então, se você puder abrir sua Bíblia para vir aqui acompanhar o que está escrito em Jeremias 9 e 10, porque vamos entender bem como esses versos, eles casam perfeitamente com a mensagem aqui dos capítulos que iremos estudar nesta noite. Jeremias, para quem está chegando, ó, Jeremias 17, versos 9 e 10. Ok? Já que a gente vai falar influência da percepção, a gente precisa avaliar aquilo que os nossos sentidos captam, né? E aí, aqui diz o seguinte, eu vou ler aqui. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Lembrando que quando a gente ouve a palavra coração na Bíblia, a gente vai sempre lembrar de pensamentos e emoções, ok? O coração em si, o órgão, ele bombeia sangue, né? Ele não tem essa capacidade de raciocínio. Eu estou falando que parece meio óbvio, mas é sempre bom a gente destacar a conotação de coração na palavra de Deus. Então, sempre lembram, mente relacionada a pensamentos e emoções, tá? E aqui fala exatamente que o coração é enganoso, ou seja, nossos pensamentos, nossos sentimentos, emoções, principalmente sentimentos, podem nos enganar bastante. Daí que a gente precisa ficar muito atento a cada um dos nossos atos, né? Do que a gente pensa, que vai gerar realmente os nossos comportamentos. Aí vem o 10, que tem tudo a ver, é impressionante. Esses 2 versos parece que estão assim, resumindo exatamente os capítulos 35 e 36, que é influência na percepção e influência na motivação. Então, a gente agora leu o verso 9 de Isaías 17 e vai entender aqui a relação com a percepção. Mas eu já vou ler aqui o 10, que lá na frente a gente vai entender como que esse versinho, ele converge a mensagem da influência da motivação. E aqui o 10 diz, eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Eu diria para você deixar aqui esses versos em destaque, tá? Porque a gente vai voltar para eles. Então, agora a gente vai entender a questão da percepção aqui no livro, Mente, Caráter e Personalidade. Por que a influência da percepção? Nós somos, gente, seres que, graças a Deus, né, por sermos criados à imagem e semelhança de Deus, temos razão, temos condições de decisão, certo? Diferente dos animais, eles têm inteligência, sim, mas eles não têm a vontade de exercer livre-arbítrio, certo? Todo o trabalho que eles exercem está
já determinado. Deus nos deu essa capacidade de escolha, de livre-arbítrio. Isso é tão maravilhoso porque mostra o respeito que ele tem a cada um de nós. Nada que Deus nos pede vem de forma forçada. É sempre algo para o nosso bem. E sempre que ele fala, se nós obedecermos, vamos nos dar muito bem. Senão, a gente vai incorrer em grandes prejuízos, porque a nossa percepção, ela está totalmente contaminada, desde a época ali relacionada ao Éden, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, né, e foram lá comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles realmente se colocaram agora nessa posição do engano. E a percepção deles ficou o quê? Totalmente deturpada, né? Então, olha só que coisa mais interessante é saber como que Deus nos dá essa capacidade de escolha. E eu já fiz essa atividade aqui em alguma outra live que eu tive aqui com o grupo Vida Plena. Na época era Vida Plena, né? Era por ti. Mas eu gostaria que você fizesse agora comigo essa atividade. Quem sabe a atividade fica, né, aí bem tranquilinho, não dá spoiler a ninguém. Já vou começar aqui mostrando claramente como a nossa percepção ela pode ser enganada, ok? Olha só, você que está aí do outro lado, se você puder abrir a sua câmera, vai ser muito legal, para que você possa participar de forma ativa nesse experimento, certo? Então, vi aqui, Silvana já abriu a câmera, obrigada, Silvana. Os demais que estiverem aqui puderem, eu sei, né, que às vezes nesse horário as pessoas estão chegando. Mas caso você possa, você abre sua câmera para vir aqui comigo nessa atividade. Então, gente, é o seguinte, vocês vão, junto comigo, certo? Fazer o movimento de esfregar as mãos, assim, ó. Vamos lá, todo mundo esfregando as mãos. Vocês vão sentir a mão esquentando, correto? Balança a cabeça, né? Não vai dar um joinha. Então, quando a mão estiver bem quente, bem quente, bem quente, calma que o Lucidalva chegou agora. Vai, Lucidalva, esfregue suas mãos. Quando elas estiverem bem quente, bem quente, bem quente, vamos agora, bem quente, bem quente, bem quente, botar a mão na nossa nuca. Na nossa nuca, olha onde é a nuca. Onde é que vocês estão com a mão? Na testa. Vocês entendem? De uma forma simples e prática, nós acabamos de ver como a nossa percepção, ela pode ser enganada. Ela pode ser facilmente levada a ilusões. Entendem? Claro que eu fiz esse experimento de forma muito consciente com vocês. Eu até falei, né? Então, olha, eu vou apresentar aqui junto com vocês como que a nossa percepção ela pode ser enganada, influenciada. Lembra que a influência da percepção? Então, por que, Leila, isso aconteceu? Primeiro porque temos neurônios espelhos. Eles refletem o Por televisão, comportamento social, ok? para assistir. Então, o que que acontece? Quando eu faço essa atividade, vocês estão assim com foco bem em mim, naturalmente, o cérebro de vocês vai reagir ao meu comportamento. Isso já diz uma coisa muito importante para a gente. Primeiro, o ambiente em que estamos influencia diretamente no nosso comportamento. Segundo, o filtro que a gente acha que tem, né? Às vezes a pessoa diz assim, não, mas eu não vou ser influenciado por isso, imagina, eu tenho minha consciência, eu sei que aquele ambiente ali, né, tem determinadas atividades, mas eu posso simplesmente dizer que não vou, que não quero fazer determinada atividade. Eu me garanto, tem gente que até diz assim, né? Não, a autoconfiança até chega a beirar a arrogância. E acontece que a pessoa vai para um determinado ambiente e ela, por influência daquele ambiente, acaba agindo de maneira que de outra forma ela não faria. Sabe aquela situação que está assim, vamos imaginar, vamos imaginar um estádio de futebol lotado.
Eu não sei quantos milhões de pessoas, não sei nem se é milhões de pessoas, acho que não. Vocês veem, eu não entendo nada de estádio de futebol. Imagina o Maracanã lotado. Quantas pessoas cabem ali naquele estádio? Não sei. Quem souber, por favor, me diga aqui no chat. Mas vocês já imaginam que são várias pessoas, né? Milhares de pessoas ali. E acontece que começa, né? Aquelas torcidas muito agitadas pela atividade lá dos seus times e começa a falar palavras de baixo calão para o outro time, por exemplo, né? Para outra torcida. Existem pessoas que estão ali naquela torcida que, se elas estivessem sozinhas, elas não diriam coisas das quais elas dizem quando estão reunidas com um monte de gente ao lado. Isso mostra também que o ambiente, as pessoas que nos cercam, elas têm influência sobre o nosso comportamento. Daí aqui quando falo o seguinte, olha, uma lei nos mundos intelectual e espiritual. É o primeiro trecho do capítulo 35, já chega dizendo assim. Você está com o seu livro Mente, Caráter, Personalidade, você vai abrir na página, deixa eu dizer aqui com bem precisão para vocês, quem tiver o computador pode também procurar no computador, na página 331. Diz o seguinte, é lei, tanto da natureza intelectual como da espiritual, que pela contemplação nos transformamos. O espírito gradualmente se adapta aos assuntos com os quais lhe é permitido ocupar-se. Identifica-se com aquilo que está acostumado a amar e reverenciar. Daí, se vocês lembrarem junto comigo aqui da história de Daniel, de seus companheiros, lembram quando eles foram capturados? Eram nobres do povo de Israel. Lá o Nabucodonosor já foi super inteligente, né? Pegou príncipes, a nobreza, porque já tinha todo um trato, né? Intelectualidade. Mas o que ele quis fazer com eles? Primeira coisa, ele quis modificar a alimentação deles, para que eles pudessem, de alguma maneira, né? Através do físico, a mente ia ser ali influenciada, porque nós sabemos que a nossa alimentação influencia diretamente no nosso intelecto, na maneira como a nossa mente ela trabalha. Depois, botou eles para o quê? Para aprender tudo que era da cultura dos caldeus, ou seja, estava querendo fazer com que eles fossem influenciados pela cultura, inclusive alterando o idioma, que tem muito a ver com identidade, com nossa identidade, como ser humano. Cada pessoa vai ter aqui, se a gente brasileiro, somos brasileiros, formos obrigados, digamos assim, a falar, digamos, tailandês, de uma maneira obrigatória, isso vai interferir na nossa identidade. Então, assim, eu não vou me aprofundar no tema de Daniel e os amigos dele, mas vocês sabem, junto comigo, que qual foi a intenção de Nabucodonosor? Alterar a identidade desses jovens, para que eles fossem moldados segundo a cultura dos caldeus, dos babilônicos, e assim pudessem agir como Nabucodonosor desejava que eles agissem, certo? Então, a gente precisa entender que Satanás, ele também quer modificar nossa identidade de filhos de Deus, de imagem e semelhança de Deus, para uma imagem deturpada de Deus, para que ele possa, assim, ferir a Deus. Porque, gente, nós somos joguetes nas mãos de Satanás, no sentido de querer magoar Deus. O interesse dele em nos magoar, em nos atingir, é atingir o nosso Pai. Vocês que são pais, né, podem imaginar aí, mães e pais, como que vocês se sentem quando os filhos de vocês são afetados. Dói em vocês ou não dói? Quem é pai aqui e mãe vai poder dizer com maior propriedade. Eu não sou mãe, mas tenho meu sobrinho. Se fizer alguma coisa do meu sobrinho, nossa, aí vamos se entender com Leila, né? Tipo, aquela coisa, peraí, vamos entender o que aconteceu aqui. Por que você está agindo assim com meu sobrinho? Não na defesa, caso ele esteja errado. Não, né, gente? Mas eu quero dizer assim,
Se eu imagino alguém fazendo mal ao meu sobrinho, eu já me vejo lá indo me posicionar para colocar um limite. Imagina como fica Deus, né? Sentindo entristecido quando Satanás nos fere. Irmã Jussiara, a senhora perguntou a página, eu estou aqui no capítulo 35, tá? Do volume 1 do Mente, Caráter, Personalidade, na página 331, ok? Então, gente, aí voltando para a questão da identidade. A nossa percepção, imagine aí os sentidos, certo? Todos eles. O tato, o paladar, a audição, a visão, o olfato. São sentidos que, se nós estivermos de forma muito atenta a eles, nós estaremos muito melhores protegidos contra os ataques do inimigo, porque ele sempre vai nos tentar através dos nossos sentidos. É assim que ele tem acesso à nossa mente, porque ler mente ele não pode. Ler pensamento, Satanás não pode, mas ele pode nos provocar a tentação, ele pode ler o nosso comportamento, a intenção, né, através do comportamento. Mas não vou aqui ficar dando ibope para ele. Vamos falar daquilo que Deus pode fazer em nós, de modo que a nossa percepção fique bem ajustada de acordo com o que Deus quer de nós. Então, esse exercício que eu fiz com vocês já viram, que mostra claramente como nós podemos ser extremamente influenciáveis se por uma situação tão pequena e comigo aqui de uma forma muito controlada, vocês, né, seguiram o que eu disse. Imaginem aí nós diante do discurso do inimigo. Aí, como assim, Leila? Diante do discurso do inimigo? Né? Diante das ideologias que ele nos traz. E onde elas estão? Onde elas estão sendo propagadas, por exemplo? Essas ideologias do inimigo. Nós sabemos que as ideologias de Deus, elas estão claras na palavra de Deus. O próprio nome fala, né? Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada. Aqui nós já sabemos onde encontrar o que Deus quer para nós. Mas e essa influência para o mal aí, já que a gente está no grande conflito? Está em quê? Está onde? Aí vocês podem colocar aqui no chat, né? Podem interagir. Eu vou dar alguns indícios. Veja bem, quando a gente assiste o noticiário, por exemplo, tem um amigo meu que fala que o noticiário, jornais, né, gerais, eles são o relatório do inimigo, diário, né? Como se fosse assim, ele dando relatório das obras dele para cada um de nós. Se vocês forem assistir esses noticiários aí gerais, não vai haver boas notícias. Pouquíssimas, eu diria. Até a gente está agora em dezembro, aí vem assim, um pessoal que fez caridade, como se isso fosse algo excepcional, sendo que deveria ser prática, né? De cada um de nós fazer o bem para as pessoas. Até às vezes, quando, por exemplo, tem notícias assim, fulano achou um malote de dinheiro e ele entregou a pessoa. Aí todo mundo, né? Nossa, que honesto, que coisa maravilhosa. Faz assim como se fosse um evento, essa situação. Sendo que isso seria o esperado de uma pessoa de caráter, né? Devolver aquilo que não lhe pertence. O que mais que a gente fica vendo lá? Só falta espirrar sangue, né? Na tela da TV, porque é só morte, é roubo, é traição, é engano, é corrupção, é fome. E assim segue, gente. Para quem tem tendência à ansiedade, é um prato cheio para você alimentar seu medo. Então, eu, enquanto psicóloga, já digo para você, quer ter uma mente ansiosa? Permanece assistindo noticiário. É sua escolha. Não quer ter uma mente mais saudável, mais sadia? Deixa para lá. Tem notícia que você consegue saber uma vez no dia e pronto. Até porque, se a gente for ver mesmo, o noticiário da manhã é repetido à tarde, depois é repetido à noite. Não tem, gente, novidades. Você fica enchendo a sua mente apenas daquilo que é
tristeza, ódio, indignação, desconfiança. Então, Leila, você quer me dizer que é para eu ser uma alienada, um alienado, não saber das coisas que estão acontecendo no mundo? Não. Existem meios de você ter uma notícia com qualidade e uma única vez, pronto, você está ali orientado, né? Você está atento ao que está acontecendo no mundo. Não precisa você ficar alimentando sua mente toda hora. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Já falei isso aqui, alguns já ouviram. No início da pandemia, em 2020, em março de 2020, bem na semana que entramos em quarentena, a minha mãe ficou gripada. E hoje eu sei que ela ficou gripada, né? Porque na época lá, com todo aquele movimento de notícias horríveis sobre Covid, apresentando como estava a Itália, né? Não sei se vocês lembram como era bem terrível. Uma determinada emissora fez um programa que, inclusive, o nome do programa era Coronavírus. Aí a minha mãe gripada, fiquei preocupada, né, de ter que levar ao hospital e vai que ela não tá com isso e pega, né, lá no hospital. Comecei a ficar vendo aquele jornal e eu percebi claramente como eu me senti mais ansiosa, como o meu organismo reagiu com uma sensação clara de ansiedade. Meu coração acelerou, garganta seca, uma sensação de respiração curta, e eu disse, eu não quero saber, esse negócio aqui não está me ajudando, não. Sai jornal, não vou ficar mais assistindo isso aqui. E graças a Deus, minha mãe, né, a gente ficou monitorando aqui manhã, tinha oficina, tinha tudo aquelas matérias lá para poder verificar. Ela está tudo bem, e aí o que aconteceu? Graças a Deus, ela não estava com Covid. Eu me livrei daqueles jornais, porque aquilo não estava me fazendo bem. Mas eu percebi claramente como aquilo me fez mal. Então, gente, você está vivenciando uma situação de ansiedade, de medo, se livre de tudo aquilo que é medo e ansiogênico, ok? E o que eu queria mais dizer para vocês com relação a esse tipo de exemplo é que quanto mais eu me apeguei a Deus, né? Porque chegou um momento que eu percebi que aquilo ali estava me deixando bem ansiosa. Como profissional de saúde, da saúde mental, eu percebi, opa, peraí, tenho que agir. E aí eu me livrei lá daquele noticiário. Sabe o que aconteceu poucos meses depois aqui em casa? A televisão pifou. Eu achei perfeito. Eu amei. Maravilhoso. Que bênção não ter mais esse troço aqui dentro de casa. Não vai fazer falta, até porque eu ainda tinha, né, celular. E vamos combinar que no celular a gente tem o mundo inteiro em nossas mãos. Tanto porque é bom quanto que é mal. Então, achei foi bom aquela televisão ter quebrado, não ficar vendo quantos mil pessoas morreram. A gente precisa entender o que precisa fazer. Sabe esse agora, o vírus da influenza, né? Que está agora aí, deixando todo mundo doente. O que é que você precisa fazer nesse momento? Qual é a sua percepção diante dessa situação? É ficar enchendo sua mente dos casos e quantidade de casos de doentes? Não, é buscar se cuidar, buscar agir. Porque se você ficar só voltado para aquilo que é ruim, a sua mente se enche de pensamentos de coisas más, ansiogênicos, de medo, e você não faz nada, gente, porque o medo nos paralisa. Aí eu falei isso aqui de uma forma muito comum em relação ao dia a dia, mas agora vamos para a parte espiritual, que na verdade é aquela que vai nos garantir ter percepção das outras situações? Aqui diz o seguinte na página 332, o título Percepção Seletiva. A importância da gente selecionar aquilo que a gente coloca para nós, através dos sentidos. E aqui diz assim, ó, Deus não deseja que ouçamos tudo que existe para ser ouvido, nem vejamos tudo que existe para ser visto. É grande bênção fechar os ouvidos para que não ouçamos e os olhos para não vermos. Leila, vou agora fechar meu ouvido e meus olhos para não ver nem ouvir. O que não é para ver nem ouvir? Aí continua. Nossa maior ansiedade deve ser a de ter clara visão para discernir nossas próprias faltas e ouvido ligeiro para apanhar
todas as instruções e repreensões necessárias, a fim de que, por nossa desatenção e descuido, não as deixemos escapar e nos tornemos ouvintes esquecediços em vez de cumpridores da obra. Então, aqui está falando o seguinte: ao invés de deixar seu ouvido, sua visão, assim como que de utilidade pública, aceitando tudo, ouvindo tudo, vendo tudo, nosso maior interesse deveria ser em se autoexaminar para perceber nossas falhas, ouvir de Deus a repreensão necessária, porque ele repreende, corrige a quem ele ama. A gente tem que ter humildade, né, para aprender isso. E assim, não nos deixar ficar como que esquecidos daquilo que Deus tem nos dado de orientação. Então, a nossa percepção tem que estar aguçada naquilo que Deus quer nos ensinar, nos instruir, inclusive nos repreender muitas vezes. Porque a repreensão do Senhor vem para nos moldar. A disciplina de Deus é com amor, ela vem para nos instruir no caminho do bem. Então, às vezes a gente escuta a palavra repreensão, né, e já meio que se fecha, como se fosse alguma coisa muito ruim. Sendo que a repreensão divina é algo equilibrado e que vai nos trazer para algo muito, muito melhor. Aí, outra parte aqui, gente, são muitos textos maravilhosos, eu falo sempre aqui, toda a vida que é para fazer esse resumo, eu tenho a maior dificuldade. Eu quero dizer tudo, mas não dá, né? Então, vamos aqui entender outra coisa que pode fazer com que nossa percepção fique avultada, fique assim desnorteada, fique embaçada. A questão do apetite. E eu tenho aqui uma nutricionista, nossa querida amiga Sandrinha, que pode confirmar muito bem como que o intestino paralisado, o estômago que está ali trabalhando dia e noite, vai afetar nossa mente. Vai, gente, aquilo ali vai gerar toxinas. Já falamos sobre o termo enfesado aqui outras vezes, né? O intestino cheio de fezes. Intestino cheio de fezes vai fazer o que? O sangue da gente ficar tóxico, ácido. Ele vai percorrer o nosso cérebro. E o nosso cérebro não tendo uma circulação sanguínea mesmo, ativa e com bons nutrientes, nossa percepção vai ficar alterada. Nós não vamos ter capacidade, inclusive, de fazer bons julgamentos, porque o córtex pré-frontal, essa região bem atrás aqui da testa, é a região responsável pela avaliação, pelo julgamento, tomada de decisões e outra coisa muito importante, controle inibitório. O que é isso? Domínio próprio, controle dos nossos impulsos. Se o nosso organismo está se alimentando de qualquer coisa, está sendo intoxicado, a nossa mente não vai ter condições de trabalhar com percepção clara, inclusive da verdade. O Espírito Santo vai ter muita dificuldade de falar a nós, porque ele fala através da mente. E se a mente está intoxicada, a gente não tem percepção. Aí tem até um trecho interessante, viu, gente? No Conselho sobre Regime Alimentar, falando de pessoas que se alimentam em excesso durante a noite, e aí, durante o sono, elas têm pesadelos, e muitas vezes, no outro dia, elas trazem falas como se tivessem tido revelações de algo muito assustador que aconteceu, que vai acontecer, sendo que aquilo ali é simplesmente provocado por um estômago, um intestino extremamente cheio, que não deu capacidade para esse cérebro realmente relaxar o corpo. Então, essas visões noturnas, que muitas pessoas já estão tendo revelações, elas estão tendo mesmo má digestão. O que vai acontecer? Percepção fica comprometida. Aí a pessoa não tem discernimento espiritual para compreender se o que ela sonhou tem a ver com mensagens que são divinas ou é próprio fruto mesmo de uma digestão mal feita, entende? Vocês veem como está tudo interligado. Aí olha só o que o livro diz na página 334, condescendência com o apetite
amortece as faculdades perceptivas. O Redentor do mundo sabia que a contemporização com o apetite estava causando debilidade física e amortecendo as faculdades perceptivas, de modo a não se poderem discernir as coisas sagradas e eternas. Ele sabia que a condescendência própria estava a perverter as faculdades morais e que a grande necessidade do homem era a conversão de coração, de espírito e alma, da vida de condescendência própria a outra de abnegação e sacrifício. Isso está aqui na página 334. E na página 335 diz assim: em sua luz veremos a luz, até que a mente, o coração e a alma sejam transformados à imagem de sua santidade. Em sua luz, a luz de quem, gente? A luz de Deus que vem, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os caminhos. É aqui que a gente vai ter o discernimento real. E aqui eu vou precisar adiantar devido ao horário, já são 8h08. Eu quero ler para vocês o que está aqui na página 336, com o título: A mente pode ser educada de modo que aceita o pecado. Isso aqui é muito perigoso também. Sabe, essa coisa de você dizer assim, não tem problema. Não vai ter problema, eu vou me reunir com aquelas pessoas ali. Eu já falei isso aqui no início, mas aqui eu repito para quem chegou há pouco. Existem pessoas que elas se julgam capazes de ser quase perfeitas, sendo que esquece que nós somos seres humanos. E se não vigiar, a gente cai bem bonitinho. Cai bem mesmo, eu digo bonitinho, bem com muitas aspas, a gente cai muito feio, né? Porque o próprio Paulo lá em Gálatas fala que quem está em pé, cuide para que não caia. A gente precisa ter muito, muito, muito discernimento com relação a isso e humildade. Olha só, a mente pode ser educada de modo que aceita o pecado. Vai ali, as coisas não acontecem de uma hora para outra, não. Já me aconteceu essa situação, eu posso falar assim com propriedade. Não vou falar a situação para não expor ninguém, mas assim, sabe aquela situação de você, não, vou aqui, tá com fulano, vou estar aqui perto de fulano, e assim, não, vai estar tudo bem. Só que a gente vai ali, ó, junto, daqui a pouco tá fazendo coisa que nem imagina que faria. Então, aqui diz assim, ó, uma longa operação preparatória desconhecida ao mundo tem lugar no coração antes que o cristão cometa francamente o pecado. Significa o que isso aqui? Resumindo, nosso maior inimigo, né, que é Satanás, ele fica ali, ó, maquinando, arquitetando com os caídos a maneira como vão chegar a cada um de nós. Não é de uma hora para outra, não é assim, de cara, é aos pouquinhos. Ele vai, ó, circulando ali a pessoa. Aí diz assim, ó, a alma não desce de pronto da pureza e santidade à depravação, corrupção e crime. Leva tempo para que se degradem aqueles que foram formados à imagem de Deus, ao estado brutal e satânico. Pelo contemplar nos transformamos. Essa frase é vista em todo o capítulo. Alimentando pensamentos impuros, o homem pode de tal maneira conduzir a mente que o pecado que uma vez lhe repugnava tornar-se-lhe agradável. Sabe aquela situação assim, ó? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não tem esse ditado? Então vai ali aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, daqui a pouco a pessoa abriu a guarda, está numa situação bem comprometedora com relação ao pecado, e aí ela, tipo, começa a mente cauterizar e vai achando aquilo natural, 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 e acaba sendo presa muito fácil. E aí o que o inimigo faz? Revela claramente onde a pessoa está, trazendo culpa à mente da pessoa, fazendo com que ela se veja tão longe de Deus a ponto de não ser perdoada, vai colocando na mente dessa pessoa que ela não tem jeito, querendo o quê? Fazer com que ela não peça ajuda a Deus, porque nós sabemos que, graças ao nosso Pai amado, glória a Deus pelo perdão divino, basta que cada um de nós, quando estivermos em pecado, clamemos ao Senhor Jesus, ajuda o Espírito Santo de Deus, e Ele vê o nosso encontro. Quando nós fazemos isso de forma honesta,
com desejo de arrependimento real. Mas o inimigo fica querendo o quê? Que a gente se sinta tão culpado a ponto de dizer assim, não tem mais jeito, eu já falei tanto, sabe? Isso também é uma distorção da percepção espiritual, porque se a percepção espiritual nos traz a clareza da graça de Deus, do amor, da justiça divina, o pecado vai deixando a gente tão confuso, de forma que a gente acha que não tem jeito. Então, a gente precisa clamar pelo sangue de Jesus para tirar de nós essa venda, tanto que lá em Apocalipse, para a igreja de Laodiceia, a gente vai ver o quê? Que o Espírito aconselha a comprar colírio. Colírio justamente para que a gente tenha visão clara. Vestes brancas, né? Ou seja, a justiça de Deus nos cobrindo. Deus é muito bom, né? Eu fico assim encantada como Deus é lindo, e como ele está o tempo inteiro correndo para nos chamar a atenção, para nos dizer, filho, filha, olha aqui, eu estou aqui, olhe para mim, olhe para mim. E que bom que cada um de nós está aqui, porque a gente está querendo, né, aprender. E que o Espírito Santo nos ajude, nos auxilie nesse processo. E agora vamos concluir aqui esse capítulo com a mensagem de esperança, porque se a nossa percepção hoje está, você avalia aí, eu falar nossa, aí depois eu falei, não vou falar nossa, não, vou falar minha, porque eu sei de mim, você sabe de você. Cada um avalia aqui a sua própria condição atual e peçamos a Deus que nos ajude, né? Porque até para fazer essa avaliação correta, é o Espírito Santo que vai nos ajudar. Porque se a gente for confiar lá no nosso coraçãozinho, lembra do início? O coração, ele é enganoso. Então, não fique esperando sentir. Eu preciso sentir uma emoção aqui de muita vontade de estar perto de Deus. Não, isso precisa ser decisão. Eu preciso de Deus. Não espere sentir algo no seu organismo para você ir até Deus. E aqui diz assim, o que vivifica as percepções, né? Vamos concluir com a solução. O capítulo, eu já falei, 35, eu estou agora na página 339. Lá no finalzinho, última linha, diz assim, o que vivifica as percepções? Quando o coração é purificado do egoísmo e do egotismo, visão centrada em si, estão em harmonia com a mensagem que Deus lhes envia. As percepções são avivadas, as sensibilidades enobrecidas. O semelhante aprecia o semelhante. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Isso está em São João 8,47. Ao aproximar-nos de Jesus, caminho a Cristo, diz o seguinte, que a gente vai tendo visão clara da nossa pecaminosidade. Só que é tão interessante que o que acontece? Nós não somos repelidos, nós somos atraídos. Até a palavra diz, né? O amor de Cristo me constrange. Ou seja, ele me faz ver onde eu estou errando, mas ele me atrai. E agora eu esqueci o livro que diz que nos atrai com laços de amor. É nos Profetas Maiores, eu não lembro bem agora. Com laços de amor, Deus nos atrai. Ele nos envolve, né, para perto dele, com laços de amor. É muito legal, com cordas humanas, com laços de amor. O homem ajuda o outro homem. E Deus, assim, nos fortalece. Nós estamos aqui para isso, né? Uns fortalecendo os outros. E agora a gente vai para o capítulo 36 para entender agora essa questão da motivação. O que motiva as nossas intenções? E lembram lá de Jeremias 17:10? 17:10 vai dizer o quê? Se você deixou marcado, você vai abrir agora e vai reler comigo. Jeremias 17:10. Diz assim. Eu vou ler, tá? Todo mundo comigo? Jeremias 17:10. Lemos o 9 para quem chegou depois. E a gente viu como o 9 ele casa perfeitamente no capítulo da influência da percepção. E o 10 vai perfeitamente se encaixar com a mensagem do capítulo 36 sobre motivação. E diz assim: Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Ele examina a mente. Ele sonda
o coração. Lembra, né, do coração? Os pensamentos, a intenção do coração. Sabe por que é tão interessante a gente pensar isso? Porque, inclusive, quando a gente tem a percepção avivada, a gente pode estar ali, né, como que no primeiro amor, muito intensos de acordo com o que Deus está falando e com aquela vontade toda. Mas a partir dos anos, né, que vão se passando, a gente pode perder esse primeiro interesse que é tão genuíno por diversas influências. Por isso que é viver um dia por vez, a gente precisa viver um dia por vez, isso é fato, né? A minha experiência lá do ano, quando eu me converti, ela já não serve para hoje, gente. Ela pode me servir para lembrar que ponto que eu saí, né? Mas ela não vai me servir para alimentar o meu espírito hoje. A gente precisa desenvolver diariamente esse contato com Deus. Todos sabemos disso, eu falo primeiro para mim, porque eu preciso muito disso, e cada um aqui sabe dessa importância. E eu falo assim, nesse decorrer do tempo, alguém pode começar a mudar a sua intenção do coração, querer fazer coisas para, de alguma forma, ganhar pontos no reino celeste, para ganhar pontos no grupo social em que vive, para ganhar favorecimento, para, enfim, influência da motivação. Qual é a minha intenção? A gente vai entender que as intenções, elas são o que mais Deus se importa. Não é a aparência, porque tem muita aparência de piedade, né? Até assim, a gente está agora vivenciando esse momento de aprender cada vez mais a ser a imagem de Deus, né, para as pessoas, ser a parte visível de Deus. Quem frequenta aqui a sala 57 sabe o que eu estou falando, ouve muito sobre sermos parte visível de Deus e como nós somos chamados, incentivados a desaguar. Desaguar pela intenção correta, né? Com a intenção ajustada na percepção divina. Não é para fazer coisas, para ter pontos no céu, mas porque você e eu fomos resgatados por Deus, a gente revela isso através das nossas ações. E aqui cada um examine o seu próprio coração, porque Deus já está examinando. A gente precisa entender que cada motivação tem que ter um objetivo claro. E aqui no primeiro versinho já diz assim, ó, do capítulo 36. O êxito exige um objetivo. O êxito em qualquer coisa que empreendamos exige um objetivo definido. Então, nós não temos que fazer coisas de forma aleatória. Ah, eu vou fazer porque estão me mandando fazer ou porque eu estou sentindo. Você tem que ter um objetivo claro. Você está fazendo isso imaginar qualquer coisa. Isso eu falo assim, imagino qualquer coisa, seja de ordem individual, de ordem coletiva, certo? Com relação a obras boas, a atitudes boas. Você está fazendo isso com que objetivo? Eu estou fazendo isso com que intenção? Aquele que desejar alcançar o verdadeiro êxito na vida deve conservar firmemente em vista o alvo digno de seus esforços. Tal alvo acha-se posto diante da mocidade de hoje. E esse alvo a gente já sabe, que é Jesus, né? O alvo que está na palavra de Deus. Então, assim, principalmente essa situação, ter um objetivo claro do que faz. O objetivo centrado na palavra vai ter percepção clara, né? E aqui, andando um pouquinho mais sobre o nosso capítulo, nós vamos entender o seguinte, ó, deixando de realizar o potencial. Aqui Deus também traz para a gente uma advertência, que a gente precisa fazer tudo que está ao nosso alcance, de acordo com aquilo que Deus nos capacitou. Lembram lá das parábolas dos talentos? Um recebeu 5, outro 2, outro 1. O que eles fizeram? O de 5 multiplicou lá para 10, o de 2 para 4 e de 1 enterrou. E aqui é uma advertência sobre isso. Ó. Muitos, eu estou na página 342. Muitos não se tornam aquilo que poderiam ser, pois não empregam o poder que neles está. Não lançam mão da força divina como poderiam fazer. Muitos se desviam da linha em que poderiam alcançar o mais verdadeiro êxito.
À procura de maior honra ou de um trabalho mais agradável, tentam algo para que não são talhados. Vocês entendem? Olha assim, que frase interessante, ó. À procura de maior honra ou de um trabalho mais agradável, tentam algo para que não são talhados. Aqui precisa de muita percepção espiritual para entender e pedir a Deus, Senhor, eu vim aqui a essa terra com que propósito? Porque esse capítulo vai falar muito de propósito. Para onde o Senhor quer que eu vá? O meu trabalho, inclusive o meu trabalho secular nessa terra. O Senhor quer que eu faça o quê? Porque aqui está falando claramente que muitos, em busca de posições, em busca de honra, de um trabalho mais agradável, vão para caminhos dos quais Deus não chamou ele para ir lá, essa pessoa para estar lá. Nutrem a ambição de entrar para alguma profissão. Muitos homens cujos talentos são adaptados a alguma outra vocação. E os que poderiam ter sido bem-sucedidos como fazendeiros, artífices, enfermeiros, ocupam impropriamente, isso aqui é tão forte, ocupam impropriamente os cargos de ministros, advogados ou médicos. Outros há também que poderiam ocupar uma posição de responsabilidade, mas que por falta de energia, aplicação e perseverança se contentam com um cargo mais fácil. Vê como Deus ele quer saber de nós de todas as formas, quer nos ajudar em todos os caminhos, inclusive na escolha da nossa profissão, do nosso ofício. Muitos, em busca de status, posição, vai para caminhos dos quais Deus não pediu para que eles fossem e fazem verdadeiros estragos. Vocês imaginem uma pessoa aqui como ministro, advogado e médico, que está ali só por posição, por honra, que tanto de estrago não pode fazer. Olha só, eu estou dando aqui a fala do livro, e isso a gente vê tão claramente, né, na nossa sociedade, tantas pessoas que estão em cargos que são considerados nobres, de honra, mas elas estão ali só por isso. A intenção delas não é de ajudar ninguém, não é de trazer justiça a nada, não é de trazer realmente ministração aqui, é da palavra, viu? Ministros, pastores aqui, obreiros, né? Ministro lá dos ministérios. Pessoas que estão em posições das quais Deus não chamou. Então, a gente precisa pedir a Deus, Senhor, me orienta. Isso que eu quero fazer, principalmente os mais jovens, ou aqueles que estão se recolocando no mercado, ou aqueles que vão fazer algum tipo de concurso, vamos pedir orientação a Deus. Senhor, é ali mesmo que o Senhor quer que eu esteja? Por favor, me orienta, porque a percepção do homem é enganosa e se nós não estivermos de acordo com o que o Espírito Santo nos manda, a gente vai estar numa posição que vamos fazer muitas besteiras. Inclusive, aqui também diz assim, ó, pessoas que se eximem de responsabilidades. Outra coisa, né? Você pode ter aí diante de você, eu também vou me colocar aqui, uma grande responsabilidade que Deus está querendo nos dar, e a gente dizendo assim, não quero por medo, ou por falta de energia, ou por indolência mesmo, por preguiça. Não vou fazer isso aqui, não. Então, Deus está nos chamando a atenção também. O que vem às nossas mãos, a gente precisa realizar da melhor maneira. E como eu falo para vocês, gente, falo isso aqui, falo para mim. Principalmente, né? Eu estou falando para mim, cada um aqui se examine. E aqui a gente vai seguindo, vida sem alvo, morte em vida. Olha outra frase tão interessante, eu já estou aqui concluindo, viu? Uma vida sem objetivo é uma vida morta. A mente deve deter-se sobre assuntos relacionados com nossos interesses eternos. Isso conduzirá à saúde do corpo e da mente. Então, o que nós formos fazer, tenhamos objetivos claros, peçamos a Deus que nos ajude e, com certeza, quando nós formos para a posição que Deus designou para nós seremos felizes. Seremos pessoas que teremos paz, inclusive. E quem tem a jornada espiritual, lembram das jornadas espirituais de 40 dias? Acho que dos seminários espirituais, né? Tinha lá sobre o Espírito Santo. E eu lembro que lá tinha um capítulo, eu acho que ele era até dividido em vários capítulos, falando sobre os dons.
Quem tiver esse livrinho, eu aconselho que volte lá. É tão interessante que lá diz exatamente isso aqui, que quando eu e você encontrarmos diante de Deus o que Ele nos chamou para ser, a gente vai ter sentido na vida. A vida vai ter um propósito claro, definido, vai nos trazer tranquilidade e paz, e a gente vai fazer exatamente aquilo que Deus quer que façamos. E é realmente tão bom. Eu posso falar por mim mesmo que hoje eu me formei em comunicação social primeiro, mas eu não me sentia dentro daquilo ali, não me via sendo uma radialista a vida inteira. Nem fui para frente com aquilo, eu queria ser psicóloga. E eu pedia muito a Deus que me ajudasse nisso. Mas é aquela coisa, né? Eu fui lá fazer meu curso, eu até queria desistir no meio do caminho, lá na primeira faculdade que eu fiz, mas não, eu não desisti. Ah, eu falo já, Janaína. Só concluir aqui para não perder a linha de raciocínio. Aí eu pedi a Deus que me ajudasse e Deus me deu a grande oportunidade de fazer psicologia depois. E é tão bom, gente, eu posso falar por mim mesma, assim, que eu me sinto tão feliz e tão realizada em ajudar, né, as pessoas, em poder exercer a minha profissão sendo meu ministério. A gente se sente de uma maneira que eu não sei nem descrever para vocês, mas assim, dentro de mim é como se eu estivesse no lugar certo. E eu me sinto tão alegre com isso, e Deus já confirmou várias vezes, por isso que eu estou aqui dizendo para vocês, não é só falar por falar, é porque Deus já confirmou isso para mim, de que eu estou realmente naquilo que Ele quis que eu estivesse. E eu sou muito grata e sou realizada. E aí é como até falam, né? Quando a gente está fazendo trabalho que a gente ama, não é pesado. A gente se cansa como ser humano no sentido físico mesmo. A gente às vezes tem demandas, né? Que faz a gente correr para lá e correr para cá. Mas assim, no sentido de realização, é muito bom. Então, eu estou agora dando aqui meu próprio testemunho para você que está aí do outro lado e de repente está se perguntando o que eu tenho que fazer. Nem importa a sua idade, se você está iniciando agora a sua carreira ou se você já está lá na sua aposentadoria e está pensando o que eu vou fazer agora, né? Deus, ele encaminha a gente para onde ele deseja. Se a gente tiver dentro do nosso coração, conversando com ele, falando exatamente aquilo que a gente pensa, né? Sendo honesto com Deus e também aceitando o que Ele nos fala, nós seremos direcionados. E Ele vai realmente nos colocar onde Ele deseja. E aí tudo vai ficar bem feliz na sua vida, assim, você vai viver de uma forma bem tranquila. É como eu falei, tem muitos desafios. Eu, na minha profissão de psicólogo, tenho muitos desafios, muitos. Vocês sabem, né, que a gente trabalha com a mente do ser humano e o meu instrumento de trabalho é a minha própria mente. Mas com Deus, eu fico assim segura, tipo, eu sei onde eu estou. Então, que fique de estímulo, né, para você aí que está do outro lado, também procurar saber o que Deus quer para a sua vida. E agora aqui, voltando à pergunta da Janaína, Janaína, o livro que eu falei é A Jornada Espiritual dos que agora eu esqueci bem o termo do nome mesmo, mas diz assim, Jornada Espiritual, 40 dias, é do Espírito Santo, tem da saúde, tem da comunicação, não, falando da comunicação, da comunhão, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e quinta. Eu sei que a quinta é do Espírito Santo. Foram várias e várias vezes, é porque a minha, eu não estou com nenhum aqui perto para mostrar, nessa estante. Mas você pergunta aí a alguém que é da sua lista de transmissão, de repente, para chegar até mim, que eu mando uma foto, tá? Dessa jornada. Mas é a jornada do Espírito Santo, certo? As 40 madrugadas com Deus. É muito legal e é sobre os dons para cada um, os talentos, né? Que cada um tem ali para exercer. Voltando aqui, que eu já estou concluindo, prometo, viu, Regina? Eu estou concluindo. Gente, eu falo muito. Mas agora é o seguinte, eu vou concluir falando o que acontece quando a gente está na motivação correta, né? Aqui diz assim, ó, os seguidores de Cristo encontram motivos novos. Está na página 346. Nenhuma outra ciência é igual à que desenvolve na vida do estudante o caráter de Deus.
Os que se tornam seguidores de Cristo verificam que lhes são inspirados novos motivos de ação, surgem pensamentos novos, devendo isso dar em seu resultado novas ações. Lembra que eu falei que a minha experiência sua, lá do início da nossa jornada cristã, ela não serve para hoje. Hoje precisamos ter novas experiências, porque o mundo mudou, aonde você está é diferente, você mesmo mudou. Então, Deus nos dá novos motivos. Aí diz assim, ó, mas só podem fazer progressos por meio de lutas, tem que ter esforço, pois há um inimigo que continuamente contende com eles, apresentando tentações que levam a alma à dúvida e ao pecado. Há tendências hereditárias e cultivadas para o mal que precisam ser vencidas. O apetite e a paixão devem ser postos sob o controle do Espírito Santo. Não há fim ao conflito do lado de cada eternidade. Olha que frase. Não há fim ao conflito do lado de cada eternidade. Então, do lado de cá, gente, aqui nessa terra, é conflito diário. Ninguém vai ter vida mansa aqui, vida boazinha, não. Então, não se iluda. Você que está na caminhada cristã, eu, você, todos nós, a gente vai ter, sim, muito conflito, mas, o que diz aqui? Mas, ao passo que há constantes batalhas a ferir, há também preciosas vitórias a alcançar. E o triunfo sobre o próprio eu e o pecado é tão valioso que nosso espírito não o pode apreciar. Por isso que, assim, inimigo externo maior é o inimigo mesmo, Satanás. Mas o inimigo aqui, entre pessoas, o nosso maior inimigo somos nós mesmos, porque é o nosso eu, né? Brigando ali o tempo inteiro com a natureza divina. Mas aqui fala, do mesmo jeito que tem conflitos, também tem super vitórias em Cristo. Que se a gente ficar agarrado no Espírito Santo, e literalmente é agarrado, né? Que nem tipo Jacó lá brigando aquela luta lá com Deus, pedindo as bênçãos de Deus. Eu só saio daqui se o Senhor me abençoar, por favor, me ajuda. Nós teremos vitória em Cristo. E as grandes forças incentivadas da alma, que é aqui, conclusão do capítulo, na página 349. Quais são essas grandes forças incentivadas, que incentivam a nossa alma? As grandes forças incentivadas da alma são a fé, a esperança e a caridade. Lembrando que a caridade aqui, você também pode simplesmente traduzir como amor. Lembra lá do 1 Coríntios 13? Tem versões que traz caridade, né? Então, aqui diz claramente, as grandes forças incentivadas da alma são a fé, a esperança e a caridade. É para estas que apela o estudo da Bíblia, bem dirigido. Por isso que não é só ler a Bíblia, a gente precisa estudar a Bíblia. E com a graça de Deus, nós seremos direcionados à sua vontade. E o que tem lá em Jeremias 17, 9 e 10, vai se cumprir na minha e na sua vida. Deus, ele vai honrar aqueles que o honram, não como troca, mas porque ele honra, inclusive, a palavra dele. Ele diz que ele dá graça, né, aos humildes, e ele coloca em altas posições aqueles que são pessoas que se colocam em baixas posições diante de Deus, no sentido de joelho, assim, reconhecendo a nossa humildade, a nossa pequenez diante de Deus. Então, deixemos que Deus nos exalte. Esse capítulo, eu tive que dar uma bem resumida, mas ele fala muito sobre isso, sobre as motivações que nos levam a fazer ações, que Deus sonda é a intenção do coração. O resultado, aí Deus sabe se foi um resultado que foi por boas ações, boas intenções, quer dizer, ou não, ou foi para aparecer, para ganhar prestígio social, ou mesmo dentro de igreja. Deus quer mesmo pessoas que tenham humildade e que estejam disponíveis a Ele. Que essas pessoas, né, sejamos eu e você, porque a batalha, ela é grande. Eu posso falar por mim, você fala de você, eu estou no crescimento espiritual, eu não imagino, eu estou aqui falando com numa posição de alguém que já sabe tudo e está falando para vocês, que é isso?
eu falo também como alguém que está no processo, junto com você. Não sou melhor que você, você não é melhor que eu. Somos todos o quê? Carentes da graça de Deus, né? Até uma vez estava falando a um grupo de irmãos da Batista, estava lá falando sobre essa questão até relacionada à depressão, à ansiedade, e aí eu falei justamente que o pecado, o que que ele faz? Ele meio que nos nivela, né? Pecado, todos somos pecadores, inclusive. Não tem rico, pobre, todo mundo ali. Mas a graça de Deus, ela nos eleva, né? Ela realmente nos deixa num patamar de posição espiritual que vai nos dar clara percepção da verdade. Então, é esse o meu desejo para você. Eu vou agora só ler o que está no Salmo 25, que eu deixei para finalizar aqui com vocês, nos versos 12, 13 e 14, porque a gente está falando de ser instruída por Deus, né? Salmo 25, 12, 13 e 14. E diz o seguinte, vou esperar um pouquinho vocês acharem. Salmo 25, 12 a 14. Você pode ler o Salmo 25 inteiro, ele é maravilhoso, mas em relação à orientação, eu queria que a gente destacasse aqui. Diz assim, ó, quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os levam a conhecer a sua aliança. Para mim, está claro aqui o conceito de percepção, né? É Deus que nos instrui, é Ele que vai nos levar a entender os seus segredos e conhecer a sua aliança. Então, eu vou orar agora, nesse momento, amiga, e depois aí você segue com as palavras, né, de encerramento, tá bom? Pode ser? Então, oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, Divino Espírito Santo, Jesus Cristo, nosso Salvador, gratos somos porque o Senhor nos trouxe aqui para mais uma noite de aprendermos juntos o que o Senhor inspirou Ellen White a falar aqui no livro Mente, Caráter e Personalidade. Lemos a Tua palavra, entendendo que o Senhor sonda os nossos corações. O Senhor sabe exatamente aquilo que passa na nossa vida. O Senhor sabe o profundo e o escondido, né? O Senhor revela os teus segredos àqueles que o temem. Então pedimos, ó Deus, Espírito Santo, revela a cada um de nós aquilo que está até em nós que não é do teu agrado, que está nos fazendo não compreender claramente a tua verdade, Senhor. Nos ajuda a entender, a livrar, né, dessas situações que nos distanciam de ti. Nos dê percepções claras, que nós possamos entregar nossa vida ao Senhor a cada dia e possamos nos arrepender dos nossos erros. Possamos também ter humildade para aceitar a tua correção, ó Deus. Aceitar o teu perdão. Se alguém aqui acha que já foi longe demais, que o Senhor, nesta noite, Senhor, possa abraçar essa pessoa com a fé, a esperança e o amor. Que é exatamente, como diz aqui, né, o que vai nos direcionar à vida eterna. Fé, esperança e amor. E o amor de Deus cobre multidões de pecados, não encobre. Não é que vai desculpar o erro ou que vai deixar como menos importante, mas vai cobrir o pecador. E com a graça de Deus, cada um de nós aqui já somos cobertos pelo teu sangue, Jesus. Muito obrigada, porque o Senhor não desiste de nós. E que não venhamos a desistir do Senhor, mesmo tropeçando, caindo, levantando, mas que a gente esteja sempre querendo pegar na tua mão e assim seguir firmes e juntos, uns ajudando aqui os outros nessa terra. E assim poderemos estar reunidos na vida eterna, né? Onde realmente só terá alegria, paz e satisfação na tua presença. Nos dê paz, mais uma vez eu peço uma boa noite de descanso em tua companhia e um despertar feliz para um novo dia, em nome de Jesus. Amém.